Amanhã tem Fla-Flu, hein, gente? É o líder Flamengo, na expectativa, inclusive, de contar com jogadores que foram convocados nessa data FIFA aí para esse clássico contra o Fluminense. É isso, né, Ana Flávia Nunes? Será que dá para jogar todo mundo? Pois é, Escobar, é isso que o Flamengo está pensando, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo hoje, então, vai ficar de olho nos jogos das seleções da Colômbia, Equador e Uruguai. Isso porque, né, Plata, Carrascal, Varela, Vinha e também Arrascaeta podem entrar em campo e a ideia do Flamengo é tentar contar com esses jogadores no clássico de amanhã contra o Fluminense. Como todos jogam hoje nos Estados Unidos, o Flamengo fretou um avião para trazê-los ao Rio de Janeiro. Eles devem chegar amanhã de tarde, prazo apertado. Vai ser feita uma avaliação para entender a condição física de cada um, mas a ideia do Flamengo é ter pelo menos esses jogadores no banco de reservas contra o Fluminense. O Alexandre e o Danilo estão com a seleção também, jogam logo mais, né, lá na França. Para eles não tem aí um planejamento específico, eles devem mesmo perder o clássico. E aí, gente, tem uma boa notícia, tá? 2 jogadores do Flamengo que estavam no departamento médico podem voltar ao time nesse clássico de amanhã. Eu tô falando do Léo Ortiz e também do Jorginho. E aí a decisão de relacionar os dois para o clássico amanhã vai depender do treino de logo mais, que começa aqui no Ninho do Urubu às 3h30 da tarde. Então esse treino vai ser decisivo aí para a volta do Ortiz e do Jorginho à equipe. Escobar. Valeu, Ana Flávia. Bom trabalho para você. Vamos para o outro lado do clássico. O Fluminense vai ter 2 reforços, um deles, Paulo Henrique Ganso. Não joga desde setembro. Foram 23 jogos no ano, não tá jogando tanto, mas é um ídolo ainda da torcida, campeão da Libertadores, né? Juliano Lima, anima, né? Jogo diante do arquirrival que é mandante Fluminense. E o presidente BAP deu uma entrevista para o nosso Beto Saad, do Band Esportes, e a gente vai acompanhar o que ele falou também. Uma noite de gala, recheada de protagonistas de uma história vitoriosa. Nesta segunda, o Flamengo realizou a cerimônia para celebrar os 130 anos do clube, completados no último sábado. Em meio às festividades, BAP concedeu entrevista exclusiva a Beto Saad, representando o Band Esportes, e esclareceu as principais polêmicas envolvendo os bastidores do clube neste início de gestão. Sempre um prazer receber aqui na nossa casa rubro-negra. Sem fugir das perguntas, o presidente rubro-negro foi questionado sobre o contrato com a Libra. Nos últimos meses, 30% da verba do acordo entre os clubes vem sendo motivo de insatisfação. O percentual é referente à audiência televisiva e o Flamengo entende ter direito à maior parte da distribuição. O contrato da Libra, ele é péssimo para o Flamengo. E eu não acho isso, eu sou profissional disso, eu sou executivo disso, eu entendo perfeitamente o que o Flamengo assinou. Eu li o contrato, eu tinha certeza absoluta de que a gente precisava negociar aquilo, número 1, e número 2, que o Flamengo tinha um único direito na Libra, que era a aprovação por unanimidade, que era quase como se fosse um direito de veto. 70% do dinheiro já não tinha critério relacionado ao tamanho do Flamengo. Nos 30%, eles queriam aplicar outro redutor. Talvez, aí é minha opinião. Agora, tudo que eu falei até agora foi fato, isso é opinião minha, né? Animados pelo fato de que nos outros 70% nós fomos passivos e péssimos negociadores. Como argumento, o BAP acrescentou que não existe modelo de contrato televisivo sem a presença do Flamengo ou Corinthians, equipes com maior número de torcedores. Quem vai comprar os direitos de transmissão de um campeonato brasileiro sem ter certeza se vai ter os jogos do Flamengo? Nós somos do meio, nós somos de televisão. E não é só o Flamengo, Corinthians. Bem, por quê? Porque o modelo de negócio de nenhuma das empresas que vão revender para o consumidor final podem não ter Flamengo e Corinthians no seu negócio. Outro assunto que divide opiniões no futebol brasileiro são os gramados sintéticos. Esse tipo de campo não existe em nenhuma das 5 ou 6 ligas mais importantes do mundo, fora do Brasil. Não existe. Ah, mas eu faço isso que a manutenção é mais barata. Eu gasto 38 milhões por ano para manter o Maracanã. O cara gasta 10 com o campo de plástico dele, ok? Ele tem uma vantagem competitiva em relação a mim. Ele joga em condição diferenciada no estádio dele, porque ele está acostumado a jogar naquele estádio. Ou não devia ser tudo igual nas mesmas condições de temperatura e pressão?
O gramado devia ter a mesma dimensão, a CBF devia impor uma qualidade de gramado. Durante a conversa, BAP adiantou que o faturamento do clube na atual temporada vai ser o maior da história na América Latina, podendo ultrapassar os 2 bilhões de reais. E se mostrou animado com a disputa da final da Libertadores no próximo dia 29. Mas, apesar de ver a decisão chegando, manteve os pés no chão. Até lá, a disputa do título brasileiro também continua. E amanhã tem clássico pela frente. Muito bem, Flamengo. Edu Dracena, que pesadelo na sua vida, hein? Vamos o brigar. Flamengo chegou chegando, venceu o Sport, agora tem o clássico. É o Flamengo que vai enfrentar um adversário tradicional, como fez o Palmeiras, e perdeu para o Santos. Renata, vamos brigar até o final. Acho que os dois times estão aí para disputar esse Brasileirão, né, ponto a ponto, e ainda não tem nada definido. Até mesmo quando o Palmeiras abriu uma vantagem, não tinha nada definido, e nem porque agora o Flamengo tem a vantagem, porque está definido. Então ainda tem muito ainda o que rolar debaixo dessa água, da ponte, quer dizer. Ih, da água da eu ponte, acho que da tá. ponte, da Não sei água. se sim, eu senti um pouquinho aí de receio. É que a ponte tá sem água mesmo. Não, mas calma, Cicinho, não acabou ainda não, Cicinho. O Mamadão chegou, a fonte secou. Calma. Vai correndo Bom, já vamos falar de seleção brasileira, tem Corinthians, tem São Paulo, tudo isso. Pedro, o Pedro, como é que tá, hein? no dia da final, ou na semana da final ali, vai completar 5 semanas. Então, assim, dentro do Flamengo, ninguém ainda crava que o Pedro vai estar apto para ser escalado. Mas eles estão fazendo uma força-tarefa para que ele seja relacionado, esteja à disposição. Agora, chegar e escalar Pedro cravado titular na final, me parece ser algo distante. Posso ainda. incluir uma coisinha rápida ainda do Felipe Luiz? Então, mas espera aí, só sobre o Se Pedro. dependesse então, só... Bruno, só rapidinho, sobre Claro, o Pedro. claro, então, claro. Temos 2 semanas. Ainda não dá para cravar. Eles estão fazendo uma força-tarefa muito grande para o Pedro viajar e ficar à disposição. Agora, escalar o Pedro como titular, me falaram, calma aí. Porque assim, vai estar muito recente ainda. Tem que ver como é que vai estar. Virou meme, né? A história do leite e tal, mas a calcificação do osso, aquela coisa toda, para ele. Porque assim, o exemplo que deram, sem citar nomes, mas falaram assim: imagina um jogador do Palmeiras chega, você escala o Pedro de titular. Beleza, tá bem, vai jogar, tá com todos os movimentos. Aí vem um adversário do Palmeiras e dá uma trombada no cara. Sei. Zoa o braço de novo. Você perde uma substituição na final. Então, assim, foi mais ou menos o exemplo que me deram ali, conversando com o pessoal de staff do Flamengo. Então, assim, há uma discussão, há uma expectativa de que o Pedro se recupere, mas a condição dele ainda é completamente uma incógnita, totalmente aberto. Essa é a corrida contra o tempo aí. 2 semanas, então, hein? A maior cobertura aqui na ESPN. Aliás, a grande cobertura da decisão da Sula já começa essa semana. Vai ser coisa linda, hein? Tem o Galo essa semana, tá? E na semana que vem, toda a equipe mobilizada para o super jogo entre Palmeiras Avisa e Flamengo. a galera onde é que o Fala Fonte vai estar. Lá. Lá em Lima, tá? Fala Fonte direto de Lima, tá bom? Tá bom, Viola? Direto de Lima. Direto de Lima. Não sei, aí já não sei. Deveria ir, você não vai, Eric? Vamos levar o estúdio pra lá. Né? Deveria ir. Não, mas não com essa camisa aí, né? Essa camisa você vai apanhar das 2 torcidas. Não dá, né? Amanhã tem Fluminense e Flamengo. Amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã. Transmissão do Premier. Jogo válido pela 34ª rodada. Agora sim estamos na rodada certa do Campeonato Brasileiro. E se a gente fala do Mengão, a gente fala de Bruno Braz, que está chegando por aqui. Ô Braz, conta pra gente, né, como é que está sendo a logística para os convocados voltarem, não só os da seleção brasileira, que tem Alexandre e Danilo, mas outros também, né? Arrascaeta, Varela, Carrascal, Plata, Vinha. Esses caras que estão espalhados aí pelo mundo, mais focados ali nos Estados Unidos, para voltar. Será que eles podem reforçar o Mengão diante do Fluminense? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Mussetti. Pois é, hoje vai ser após as partidas, né, das suas respectivas seleções.
vai ser feita uma força-tarefa aí para trazer a maioria dos 7 convocados nessa data FIFA. Na verdade, o Flamengo fretou o voo para os 5 estrangeiros, né? Os 5 gringos que estarão jogando nos Estados Unidos hoje, mais tarde, hoje à noite. Os 3 uruguaios, Arrascaeta, Varela e Vinha. O colombiano, Carrascal, e o equatoriano, Plata. Esses 5 vão ter à disposição um voo fretado imediatamente após suas respectivas partidas, que acontecerão à noite nos Estados Unidos, cada um em uma cidade. E aí eles já voltam para o Rio imediatamente. Eles são aguardados aqui no Rio de Janeiro amanhã de manhã. E aí, eu podendo apurar agora mais cedo, eles não passam nem em casa, hein? Não dá tempo nem de largar a mala. E já vão direto para o Ninho do Urubu, onde o elenco vai estar concentrado para o clássico contra o Fluminense, amanhã à noite, às 9h30 da noite, no Maracanã. Então, cara, eles vão chegar, desembarcar e ir direto para o Ninho. Obviamente, como diria Vanderlei Luxemburgo, vão praticar o pijama training, né, para descansar. E, bom, eles ainda, antes de terem confirmadas as suas escalações, eles vão passar pela análise do departamento médico do Flamengo, né? Então, vão ser levados em consideração a minutagem de cada um nessa data FIFA, se algum deles está sentindo dor, teve algum tipo de lesão. Então, depois de toda essa análise, vai ser passado um feedback para o Felipe Luiz, para saber quem ele pode relacionar. Mas, assim, a tendência é que, se ninguém apresentar lesão, relacionados eles serão. Agora, se eles começarão como titular, já são outros 500, vai depender muito de quem for jogar ou não hoje à noite. Vamos ver como é que vão ser esses jogos de hoje, né? Porque Arrascaeta, Varela e Vinha estão no jogo, né? Uruguai e Estados Unidos. Onde ele vem, o Vinha. Ele vinha e vem. Se ele vai jogar, não sei, mas que vem. O Carrascal no Colômbia e Austrália, Plata, Equador e Nova Zelândia. Se a gente olhar pelo retrospecto aí do último jogo, o Varela jogou 93 minutos contra o México. O Plata jogou 50 minutos contra o Canadá, Equador e Canadá. E o Carrascal, pela seleção colombiana, jogou 33 minutos contra a Nova Zelândia. Arrascaeta e Vinha não entraram em campo, então pelo menos é um jogo a menos, aí, um desgaste a menos para esses caras. Então ele vem. Vem, tá vendo? Não jogou. PVC, já falamos aqui, é um absurdo a gente estar fazendo essas contas, não pode ter jogo na data FIFA. Já sabemos, isso posto, essa realidade posta que você bate na tecla aqui. Agora, o que fazer? Avaliar os jogadores? Eu acho que a gente tem que manter esse calendário. Como diria o Michel Temer, tem que manter isso daí. Você já pensou? Ia perder completamente a graça. Como é que a gente ia fazer uma rodada de Campeonato Brasileiro sem saber quem é que vai chegar, quem vai entrar no avião da Leila, quem não tem ingresso no avião da Leila, quem tem que pegar o avião aonde, o cara vai estar em Washington, vai estar em Nova Jersey ou na Flórida, se ele vem ou chega ou não chega, se ele vem ou se ele vinha. Como é que nós vamos fazer isso? Avaliando o aplicativo do avião para ver se está chegando, se o avião atrasou, se está no caminho. O Memphis dizendo que jogou na segunda-feira e não pode jogar na quinta porque é Corinthians e São Paulo só, e tinha Holanda e Lituânia na segunda. Aliás, o PVC, eu mesmo quase não volto dos Estados Unidos, né? Você me ajudou muito, porque eu quase que não volto. É verdade, a menina queria... O que ela falou? O problema é seu. Então, mas não, tem uma tempestade, o voo foi cancelado por uma tempestade. Azar o seu, você compra essa passagem. Assim, cara. Imagina o Campeonato Brasileiro quando não tiver essas coisas. Não vai ter a menor graça, cara, gente. Vai ser muito sem graça, calendário. Até, a gente não vai poder nem reclamar do calendário. Não, olha quanto tempo a gente gasta reclamando. Vamos falar do quê? Nossa, que bonita sua blusa bege, Luísa. Não vai ter assunto. E a sua camisa preta, Bruno, no braço? Olha só. O Musetti cortou o cabelo e a barba. Ficou muito mais legal. Olha só, a gente vai falar do quê? É muito melhor, é muito mais emocionante isso, saber se o cara vai chegar ou não vai chegar, se ele pode jogar ou não pode jogar. Por exemplo, eu estava escalando São Paulo para o clássico contra o Corinthians hoje. Aí eu coloquei, não, ele vai botar o Ferreirinha na lateral e jogar Tapia e Luciano. Eu falei, o Tapia está na seleção do Chile, não pode jogar. Mas assim, a questão central agora é o Fla-Flu, entender quem é que vai jogar e quem é que não vai jogar. Musetti, como fazer essa avaliação? Oi, Braz. Bom,
Não, Luiz, só lembrando que os brasileiros eles não vão estar nesse voo fretado, né? Porque eles vão estar na Europa, então, a princípio, eles estão fora do clássico. Eles voltam com a seleção brasileira, não vão voltar no avião da Leila, diga-se de passagem, vão voltar com o avião da seleção brasileira, mas eles só voltam amanhã. Então, eles devem chegar mais tarde. Os gringos que estavam nos Estados Unidos vão chegar pela manhã. O Paulo Henrique volta no avião da Leila, né? O Paulo Henrique volta. Mas o Paulo Henrique acho que também não volta no avião da Leila. E o Juba também volta no avião da Leila. O Vasco nunca nega uma caroninha no avião da Leila, mas eu acho que o PH está suspenso. Está suspenso, não precisa vir. Ele pode dormir, como disse o Alexandre, ele pode dormir porque ele está suspenso, não pode jogar contra o Grêmio. O Puma é que está na seleção do Uruguai e que tem que ver se ele consegue chegar em tempo de... Ele já voltou. Já voltou, ele foi liberado. E voltou antes. Ele voltou não vai liberado. jogar hoje. E o Alexandre falou, se puder dormir, eu sou do time para dormir, eu prefiro dormir. Ô, Musetti, como pensar nisso, administrar isso, né? É ver mesmo, é análise não o scout, né? Mas é a fisiologia que vai ver, é a preparação física, é analisar o jogador que chegou para ver ali o percentual, quanto desgastou, não desgastou. É isso que tem que contar para jogar? Acho que nesse momento de dificuldade, de bagunça, é a nossa bagunça, né? A gente até que gosta um pouquinho da nossa bagunça, enfim. Nesse momento de dificuldade, talvez não contar com esses jogadores. Preparar o time sem eles e ver se eles estiverem à disposição é lucro. Seja para 10, 15, 20, 30 minutos. Ou para estar no banco de reservas e impor aquele respeito, como o Braz trouxe no nosso programa de ontem, no caso do Arrascaeta. E o Uruguai do Bielsa, ele tem feito diferente do Ancelotti, né? Ele tem preparado times diferentes durante a data FIFA. Então, como o Arrascaeta não jogou o último, a tendência é que ele jogue. Talvez jogue o Vinha, porque na última estava o Piquerez. Mas na laterais, acho que o Flamengo tem menos problemas. No caso do Arrascaeta, eu acho muito difícil que ele jogue esse Fla-Flu, porque a tendência é que ele seja titular, jogue bastante tempo, e aí vai ficar muito em cima. Talvez aqueles minutinhos finais, em caso de necessidade. Diante dessa dificuldade toda, até do caso do Flaco, que ganhou um tempo, passou o dia, o jogo era só 9 da noite, ele entrou no intervalo, imaginem só o caso do Arrascaeta. Então o negócio é não contar com ele, se a fisiologia liberar, se chegar bem, descansou o suficiente, coloca alguns minutinhos no lucro mesmo. Isso é muito doido, né? Eu sei, eu não estou brincando com você não, Musetti, é só brincando com a nossa situação. O jogo era só 9 da noite do dia seguinte. É só, ou seja, dá tempo. Só. Dá pra dormir bastante, dá pra dormir o dia todo. Ô, Braz, tem outros jogadores também, não por conta de convocações, mas por questões físicas, né? Jorginho, Léo Ortiz e mesmo o Pedro. Não para esse jogo, mas o Flamengo tá preparando o Pedro para entrar em campo contra o Bragantino naquela programação, né? De pelo menos tentar colocá-lo em campo um pouco antes para poder estar liberado para a final. Pois é, eu já tinha comentado no programa de ontem que eu achava que o Pedro poderia ser aproveitado para sábado o jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Depois a gente acabou confirmando que a tendência é essa, né? Não dá para cravar por 100%, mas o Flamengo trabalha com esse retorno do Pedro para o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Já o Jorginho e o Léo Ortiz, a grande tendência é que eles já voltem agora no clássico contra o Fluminense. Então, assim, contra o Sport, o Flamengo teve 12 desfalques. E agora contra o Fluminense é capaz de reduzir bem esse número de desfalques. Se os 5 gringos convocados forem relacionados, mais o Léo Ortiz e o Jorginho, já são 7 retornos aí para o clássico, né? Lembrando que, assim, o Alan, o Dela Cruz, eles ainda não estão descartados, mas hoje vai ter um treino agora 3h30 da tarde no Ninho do Urubu. Então, eles ainda têm hoje e ali pela manhã, né, para saber se tem condições de ir para o Clássico também. Mas o Flamengo já está recuperando bem alguns jogadores, vai ter algumas voltas importantes aí para esse Clássico, que é tratado como uma decisão pelo Flamengo, né? Agora, nesse jogo aí, há uma possibilidade, Rodrigo, pelo menos o Pedro ser testado para ver como é que ele tá e tudo mais. A recuperação dele vai muito bem, não é isso? Tem essa perspectiva dele ser escalado esse jogo, até porque não tem outro jogo para ele ser escalado, né? Porque depois desse já é um jogo de véspera de Libertadores e faltariam 3 dias para a final, sendo que ele é um cara que está voltando sem ritmo. Então o Flamengo precisa entender como que está o Pedro para jogar uma partida de futebol. Não sei se o jogo inteiro, mas
30 minutos, 40 minutos, ele precisa entender e a chance é nesse jogo contra o Red Bull. Ver lá como é que tá funcionando a tipóia, se ele vai conseguir ganhar duelos X, porque não adianta botar o Pedro em campo e você constatar que ele ainda não tá conseguindo dividir bolas, não vai ganhar uma bola lá por cima quando os zagueiros do Palmeiras são super fortes, forem para cima dele, não vai adiantar ter um Pedro meia boca. Da outra vez, quando ele voltou de uma contusão séria, né, mais séria que essa, de joelho, ele demorou algum tempo para adquirir um ritmo, né, de jogo. Dessa vez a parada é menor, então eu acho que tem esse fator, mas o Flamengo precisa entender como que tá o Pedro, até para saber se pode escalar, por exemplo, se ele pode ser titular na final em Lima, eu hoje acho difícil, se ele jogar um jogo só, mas vamos ver, eu acho que o jogo contra o Red Bull é essencial para entender isso, é jogo de futebol, não é treino, e aí você vai poder saber como você tem esse centroavante para a final. Olha, tem outra questão, e aí eu queria saber, isso vale para Flamengo e para Palmeiras, o que esses times vão fazer no jogo antes da final? Esse jogo contra o Galo, do Flamengo contra o Galo, e o Palmeiras é contra o Grêmio. O que eles vão fazer? Como disse o Danilo, o jogo para testar o Pedro... o Rodrigo. O jogo pra vingança, porque eu tô te chamando de Arnaldo Tironi. O jogo para testar o jogo para testar o Pedro é contra o Red Bull Bragantino. Sim. Não tá nem contando o jogo contra o Galo. Porque na verdade, sim, acho que o Pedro até tem uma situação um pouco diferente dos demais, porque como ele tá há muito tempo sem jogar, ele precisa jogar 2, 3 partidas seguidas, tipo 2 no caso, não tem como ser 3, 2 partidas aí para ver o ritmo, mas acho que o Rodrigo tá falando nesse planejamento que não tem muito como jogar contra o Galo, porque eu imagino que, sei lá, Jorginho, Alexandro, Saul, esses caras que normalmente têm um controle de carga, eles não vão enfrentar o Atlético Mineiro na terça, véspera de viagem, antes de ir para Lima. Mas no caso do Pedro, eu acho até que dá para jogar. Uns 30, 40 minutos, não sei quanto que ele vai poder jogar. Tempo, né, Danilo? Se for bem pouco tempo, tudo bem, mas não dá para botar ele o jogo inteiro, né? Sim, 90 minutos não, mas joga 45 minutos, joga 30 contra o Bragantino, 45 contra o Galo, sabe? Para ver se, vamos ver se ele vai. E aí, imagino eu, 60 contra o Palmeiras numa final. Claro, isso vai depender da resposta dele em campo. Porque o Pedro é um cara que usa muito o corpo para proteger bola, para disputas e tal. E mais do que isso, vamos lembrar o tanto de gol acrobático que o Pedro já fez. É voleio para cá, é dando uma meia bicicleta, é se jogando, é peixinho. E tudo isso depende muito de como ele vai estar confiante para fazer esses movimentos ou não, porque é o braço. É o braço que ele usa de apoio quando ele cai, quando ele se joga, quando ele disputa. Então é uma situação bem particular, né, do Pedro. Então eu acho que é importante mesmo ele jogar contra o Bragantino, porque por mais realista que seja o treino, não tem como escapar do treino é treino, jogo é jogo, porque é muito diferente ele enfrentar um zagueiro que vai ter vontade mesmo de jantar a dividida. É muito diferente dele pegar lá no treino, sei lá, o Léo Pereira num treino, e o Léo Pereira não vai derrubar, não vai levantar o Pedro, tá? Então o jogo vai ser bem importante para ele saber como que está o braço dele. Arnaldo, você tem plenos poderes, além de levantar o dedinho para falar, eu vou fazer 2 perguntas para você. O que fazer nesses jogos? Você tem plenos poderes sobre Palmeiras e Flamengo. O que fazer nesses jogos pré? E também falar sobre o Pedro. Eu acho que aí o Abel tem mais facilidade que embora não seja tão amigo, que o Felipe. Ligar para o Arthur Jorge e perguntar o que ele fez no ano passado. Na verdade, Tironi, eu trouxe, lembra para você ontem, as escalações do Botafogo no ano passado, porque essa situação que eles estão vivendo, Palmeiras e Flamengo, o Botafogo viveu muito na reta final do ano passado, disputando os 2 títulos. O Botafogo teve que jogar com o Palmeiras como visitante na terça-feira, antes da final da Libertadores, precisando da vitória. E o Arthur Jorge escalou o time titular do goleiro ao Igor Jesus e ganhou do Palmeiras na terça. No final de semana, perdeu o Bastos, machucado nesse jogo com o Palmeiras. No final de semana contra o Atlético, ele repetiu exatamente a escalação, exceção foi o Adrielson no lugar do Bastos, porque o Bastos estava machucado. Perdeu o Gregório com 30 segundos. Ganhou do Atlético. Na volta, ele precisava ganhar do Inter em Porto Alegre para não ser ultrapassado pelo Palmeiras. Repetiu a escalação. O título da Copa Libertadores. Cobrou o preço só contra o Pachuca, né? Contra o Pachuca cobrou o preço. Só trocou. Mas espera aí, Palmeiras e Flamengo, eles estão... Essa é uma questão, Danilo. Não, sim, eu concordo com a sua análise, só lembrei que... Se Palmeiras e Flamengo estiverem pensando no Mundial antes de conquistar o Brasileiro, aí é outra coisa. Não, é só Agora, o Mundial são 3 etapas agora e é o PSG na final. Sim. Então, esse negócio de preservar jogador nesse momento, esquece.
E o Palmeiras tem um elenco parecido com o do Botafogo ano passado, só tem jogador com saúde jovem. O Palmeiras não tem nem que escolher, né? Não tem essa. E o Botafogo, de novo, ele fez uma coisa muito complexa, mas fez. E ele manteve o nível de concentração, foco, físico e técnico até a última rodada do Brasileiro, porque ele precisou do resultado com o São Paulo com o mesmo time. Na quarta partida daquela série de 2 semanas inesquecíveis. O Botafogo já fez. Os outros podem fazer. Agora, não dá para agora, putz, olha lá, então eu vou botar o cara para testar para a final da Libertadores. Não, eu tenho que ganhar o Brasileiro também. Né? Eu tenho que ganhar o Brasileiro também. Ponto a ponto, cabeça a cabeça. Né? Então, eu acho que nessa semana específica eles vão repetir o que o Botafogo fez ano passado e o Botafogo conseguiu. Então, Palmeiras e Flamengo podem conseguir também. Mas vai que, mas acho que não, sinceramente falando. Agora, o Palmeiras vai ter o reforço do Gustavo Gomes, né? Eu separei até a aspa aqui do Alfaro, a declaração. O Alfaro, que é o Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, ele revelou ontem, né, numa entrevista coletiva, que ele não vai pôr o Gustavo Gomes e também não vai pôr o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, num acordo que ele fez com os clubes. Curioso, né? Eu achei ontem fui conversar lá no Palmeiras, falei, pô, esse acordo, como funcionou e tal, e o pessoal tentou desconversar. Eu achei, assim, estranho essa tentativa de desconversar, porque o Gustavo Alfaro, que é o técnico do Paraguai, falou. Então, enfim, em todo caso ele fala, né? Tem o caso do Gustavo Gomes e Júnior Alonso, que eles vão disputar Copas Internacionais. O Alonso joga nesse sábado e o Gustavo Gomes no outro sábado. Já estive do outro lado e conheço as necessidades. Então, assim, eu achei curiosa essa decisão do Palmeiras, né, de desconversar sobre esse acordo, enfim. O Alfaro falou disso ontem e para o Palmeiras é excelente, né? Porque o Gustavo Gomes volta. O Palmeiras tem hoje no sistema defensivo um Murilo bastante inconstante, um Mikael que está longe de ser o jogador que traz mais confiança para a sua torcida. Então o Gustavo Gomes ter jogado a primeira partida e ficar preservado agora para poder pegar o avião e jogar contra o Vitória amanhã, 7h30, é importante. Isso se de repente, né? Se de repente o zagueiro que jogar hoje não se machucar, o Gustavo Gomes tem que entrar de última hora, enfim, tudo pode acontecer. Mas os planos da seleção paraguaia pro Palmeiras e pro Atlético Mineiro acabaram sendo bons para preservar o Gustavo Gomes. Tem que ver como vai ser o Sousa também. O Sousa está convocado, não dá para saber como vai ser a utilização dele. A informação é que o Sousa tem aqui para falar. Diferente do atacante Ramon Sousa, que deve ser titular nesse jogo. Então, o Ramon Sousa, eu libero o Gustavo Gomes, mas o Ramon Sousa eu vou ter que usar e tudo mais. É curioso porque a gente normalmente vê, né? E eu acho que o caso do Gustavo Gomes, ele é muito particular, né? Porque ele é dono do time, ele já sabe que está na Copa, ele não precisa negociar com o Alfaro uma convocação. Eu acho que ele tem o tamanho para chegar lá e falar, mesmo que o Palmeiras não tenha feito, que o Anderson Barros não tenha ligado, o Gustavo Gomes tem o tamanho para chegar lá para o Alfaro e falar, professor, posso jogar o primeiro e o segundo, porque eu vou ter jogo da Libertadores e tal, seria bom para mim e tal. Agora, o Sousa provavelmente não está nessa condição, né? Ele tem que comer o último prato de feijão que tiver lá para mostrar que merece essa vaga. Muito bem. Fala, nação, estamos aqui de volta agora com os novos cortes das notícias fresquinhas do Flamengo sobre talvez a volta do Léo Ortiz e do Jorginho para o jogo de amanhã contra o Fluminense. O Pedro já está treinando já normalmente, que ele deve ficar à disposição contra o Bragantino e para a final da Libertadores, né? Esse é o resumo dessas notícias, dos cortes que mostramos hoje aqui do canal All Sport, com o News Esportes e o Deprima. Também temos os cortes do Fala Fonte, do ESPN, Globo Esporte, com o nosso amigo Escobar, e também o Jogo Aberto com a Renata Fã. É isso aí, nação. Depois voltamos com mais notícias. Acompanhe a gente aí, compartilha e segue para cada vez a gente alcançar mais pessoas. Valeu, gente. Obrigado. Abraço, nação.